Os dois irmãos saíram do cartório no mesmo dia, mas essa não é a história dos irmãos. O leiloeiro chamou o lote às 10 da manhã de uma quarta-feira de março de 2015, e o homem que arrematou estava sentado no fundo da sala usando roupa comum. Quem o conhecia na cidade reconhecia o homem. Elias Tavares, 58 anos, vigia do posto Ipiranga na saída norte havia 17 anos. O que estava sendo leiloado era a fazenda Boa Esperança, 236 hectares, no município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Havia sido a maior propriedade da região por quase 2 décadas, o orgulho do seu proprietário, Humberto Figueiredo, que havia expandido a operação ao longo dos anos 2000 com financiamentos sucessivos até chegar a um patamar que parecia invencível, até não ser mais. O banco havia executado em novembro de 2014, lance mínimo no leilão, R$ 340 mil. Havia 4 interessados na sala, um grupo de investidores de Campo Grande, um produtor de cidade vizinha, uma empresa de arrendamento de São Paulo, e Elias Tavares, vigia, sentado no fundo com uma pasta de documentos no colo. O leiloeiro abriu as bids. O grupo de Campo Grande foi a 360, o produtor a 380, a empresa de São Paulo a 410. Elias levantou a mão. 420. O grupo passou. O produtor foi a 425. A empresa passou. 430, disse Elias. O produtor ficou em silêncio por um longo momento. Depois sacudiu a cabeça. 430. Vou uma vez. Vou 2 vezes. Vendido ao senhor do fundo. O leiloeiro bateu o martelo. Elias Tavares, vigia de posto de gasolina, havia arrematado a maior fazenda da região por R$ 430 mil. À vista. O que aconteceu a seguir? As perguntas, os olhares, as conversas que rodaram pela cidade, era inevitável. Porque ninguém sabia o que Elias havia feito nos últimos 21 anos. Ninguém havia perguntado. Por que ninguém imagina que um vigia de posto de gasolina tem R$ 440 mil guardados? E Elias nunca havia contado. Não por segredo. Por um motivo simples que ele havia explicado para a dona Cida anos antes. Dinheiro mostrado é dinheiro disputado. E ele não queria disputas. Queria terra. Se você quer ouvir histórias de pessoas que viveram em silêncio e surpreenderam o mundo inteiro, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova. E eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que Elias havia feito, você precisa entender de onde ele havia vindo. Elias havia nascido em 1956 em Aquidauana, filho de trabalhador rural meeiro, pai meeiro, avô meeiro, uma família que havia aprendido a sobreviver sem nunca ter tido terra. Havia saído de Aquidauana aos 18 anos com uma mochila e 120 cruzeiros. Havia trabalhado de tudo em Campo Grande, balconista, ajudante de pedreiro, motorista de entrega. Em 1983, havia conseguido emprego como vigia numa empresa de segurança, turno noturno, salário mínimo mais adicional, trabalho simples, repetitivo, solitário, mas estável. Havia ficado na segurança por 32 anos, não porque não havia tentado outra coisa. Em 87, havia tentado uma pequena mercearia com um cunhado. Havia dado errado em 8 meses. Em 94, havia tentado transporte escolar. Havia dado errado em 1 ano. Depois dessas 2 tentativas, havia tomado uma decisão que ninguém havia entendido na época. Havia parado de tentar construir negócio, e havia começado a guardar. A decisão havia vindo de um cálculo simples que Elias havia feito em 94. Quanto havia perdido nas 2 tentativas, entre capital investido, dívidas contraídas, e o que havia deixado de guardar, aproximadamente 40 mil cruzeiros reais. Se tivesse guardado em vez de investir nos negócios, teria 40 mil reais disponíveis, que poderiam ser usados para qualquer coisa quando o momento certo chegasse. Havia ficado olhando para aquele cálculo por um tempo, e havia tomado a decisão mais importante da vida. Ia guardar, sistematicamente, metodicamente, com a mesma regularidade com que ia ao trabalho, e ia guardar para comprar terra, não qualquer terra, não imediatamente, mas terra quando tivesse dinheiro suficiente e quando o preço estivesse certo. Por que terra? Porque havia crescido vendo o pai trabalhar terra alheia. Porque havia entendido, desde criança, que quem tinha terra tinha uma base que nenhum negócio oferecia. Terra não fecha, terra não faz concorrência, terra não falência. Aqui você precisa entender o que Elias havia guardado ao longo de 21 anos, de 94 até 2015. Mas antes de te contar o número, você precisa entender o método. Porque sem entender o
O número não faz sentido. Elias havia estabelecido uma regra em outubro de 94. 30% de tudo que recebia ia para uma conta poupança separada. Não 20, não 15, 30, todo mês, sem negociação com si mesmo, sem exceção para mês apertado ou despesa inesperada. A esposa, Dona Cida, havia apoiado desde o início, não porque entendia completamente o plano, mas porque havia visto as tentativas de negócio falharem e havia concluído que o marido precisava de uma direção diferente. Os filhos haviam crescido numa casa modesta, roupas de qualidade razoável, escola pública, férias simples ou nenhuma. Elias havia explicado para cada filho quando chegou à adolescência: a gente não gasta o que guarda, e o que guarda tem destino. Em 2004, 10 anos após começar a guardar, havia comprado o primeiro terreno rural 18 hectares, R$ 23.400, à vista. O terreno havia sido arrendado imediatamente, R$ 500 por mês, que iam direto para a poupança. Em 2008, mais 30 hectares, à vista. Em 2011, mais 22, à vista. Em março de 2015, quando havia entrado no leilão, Elias tinha 70 hectares próprios e R$ 442 mil na conta. Um vigia de posto de gasolina, R$ 442 mil, acumulados em 21 anos de 30% guardado todo mês. Havia algo mais que a cidade não sabia sobre Elias. Em 2007, 13 anos após começar a guardar, havia recebido uma proposta de trabalho numa empresa de segurança em Campo Grande, cargo de supervisor, salário 40% maior. Havia recusado. Dona Cida havia ficado surpresa. Elias, 40% a mais. Por que você recusou? Porque supervisor trabalha em horário comercial. Vigia noturno tem adicional noturno. Com o adicional, a diferença real não é 40%, mas ainda seria mais. Seria mais em salário, mas em Campo Grande, os custos são maiores. Aluguel, transporte, custo de vida. A diferença real depois dos custos não compensaria o que eu perderia em estabilidade aqui. Dona Cida havia olhado para ele. Você calculou tudo isso? Calculei. Ela havia ficado quieta por um momento. Você calcula tudo? Elias, eu sei onde quero chegar. Preciso saber se o caminho me aproxima ou me afasta. Essa conversa havia acontecido em 2007, 8 anos antes do leilão, quando Elias havia recusado a promoção para não comprometer a estratégia que havia iniciado em 94. Humberto Figueiredo havia construído sua operação de forma completamente diferente. Havia herdado 80 hectares em 2002, terra quitada, equipamento básico, zero dívida. Bom começo. Em 2004, havia financiado o primeiro trator novo. Em 2005, mais equipamentos. Em 2006, mais 60 hectares a crédito. Em 2008, mais 80. Em 2010, havia chegado a 236 hectares, a maior propriedade da região. Cada expansão havia sido financiada. Em 2010, Humberto pagava aproximadamente R$ 22 mil por mês em compromissos fixos. Parecia sustentável enquanto os preços estavam bons. Em 2012, uma seca severa havia reduzido a produção em 40%. Os 22 mil mensais não haviam reduzido. Em 2014, com 4 meses de parcelas acumuladas, o banco havia entrado com execução. A fazenda que havia custado anos de expansão havia ido a leilão. Lance mínimo: 340 mil. Elias havia entrado com 442 mil e saído com 430 gastos. Havia sobrado 12 mil de reserva. Na semana após o leilão, a notícia havia se espalhado da única forma que notícias se espalham no interior, de boca em boca, com cada repetição adicionando algum detalhe. O vigia comprou a fazenda do Humberto. À vista. Como assim à vista? Ele trabalhava num posto de gasolina. Guardou o dinheiro todo esse tempo. O gerente do banco havia confirmado que podia. A operação havia sido legítima. O dinheiro havia existido. O pagamento havia sido processado sem problema. Humberto havia sabido da identidade do comprador naquela semana. Havia ligado para o leiloeiro. Confirmado. E ficado em silêncio por um tempo. O homem que havia comprado sua fazenda trabalhava num posto de gasolina. Havia aguardado enquanto Humberto expandia. Havia esperado enquanto Humberto crescia. E quando o crescimento havia desabado, o vigia havia estado lá com o dinheiro pronto. Elias havia ido visitar a fazenda na semana seguinte ao leilão, levando o filho mais velho, Pedro, 32 anos, técnico agrícola numa cooperativa da região. Os dois haviam andado pelos 236 hectares ao longo de uma manhã inteira. Quando haviam chegado de volta à sede, Pedro havia olhado para o pai. Pai,
O senhor comprou 236 hectares. Comprei, mais os 70 que já tinha, são 306. São, de um vigia de posto de gasolina. Elias havia olhado para o filho, de um homem que guardou 30% do salário durante 21 anos e comprou terra quando o preço estava certo. Pedro havia ficado olhando por um longo tempo. Por que o senhor nunca me contou o plano? Porque plano que você conta antes de executar vira conversa. Plano que você executa primeiro vira resultado. Pedro havia assentido devagar. E agora? O que fazemos com 306 hectares? Você me conta. Você é o técnico agrícola da família. Em 2013, havia acontecido algo que havia testado a determinação de Elias de uma forma diferente. Um vizinho, produtor pequeno, boa pessoa, que havia perdido a safra naquele ano por causa de praga, havia procurado Elias. Elias, eu estou em situação difícil. Preciso de 15 mil para não perder o arrendamento da terra. Você não me emprestaria? Eu pago em 2 anos. Elias havia ficado em silêncio por um momento. Tinha o dinheiro, claramente, mas 15 mil saindo da poupança era 15 mil que não estava disponível para oportunidade futura. Por outro lado, era um vizinho honesto em situação real de dificuldade. Havia tomado uma decisão que havia custado. Pedro, eu não posso te emprestar da poupança, mas vou te ajudar de outro jeito. Você pode trabalhar aqui comigo nos fins de semana pelo próximo ano. Eu te pago. Com esse dinheiro, você resolve o arrendamento. O vizinho havia aceitado, havia trabalhado, havia recebido, havia resolvido o arrendamento sem comprometer a poupança de Elias. Era a única forma que Elias havia encontrado de ajudar sem comprometer o que havia levado 19 anos para construir. O vizinho havia entendido, e havia ficado como amigo próximo por muitos anos depois. Em 2016, Pedro havia deixado a cooperativa e assumido a gestão em tempo integral. Havia desenhado um plano combinando soja e milho em rotação com pastagem para a pecuária. A operação havia começado devagar, sem equipamento próprio nos primeiros 2 anos, terceirizando colheita e plantio. Sem dívida, em 2018, com 2 anos de resultado acumulado, havia comprado o primeiro trator usado. À vista. Em 2020, mais equipamentos. À vista. Elias havia se aposentado do posto em 2017, após 33 anos de empresa. Havia recebido todos os direitos, guardado parte, usado parte para uma reforma simples na casa da fazenda. A casa onde havia crescido em Aquidauana, onde o pai havia trabalhado como meeiro em terra alheia, estava décadas atrás. Mas a memória daquela vida, de trabalhar terra que não era sua, havia sido a motivação silenciosa por trás de cada real guardado em 21 anos. Numa conversa com Pedro em 2022, o filho havia perguntado qual havia sido o momento mais difícil dos 21 anos de guardar. Elias havia pensado por um longo tempo. 2012. A geladeira quebrou. O carro precisava de revisão, a escola do seu irmão precisava de material. Tudo no mesmo mês. Eu tinha o dinheiro guardado. Tive vontade de usar. Fiquei 2 dias olhando para aquela conta. E não usou. Não usei. Pedi emprestado ao cunhado. Paguei no mês seguinte. Deixei a poupança intacta. Por quê? Porque se eu tirasse uma vez, ia tirar de novo. E na terceira ou quarta vez, o dinheiro estaria misturado com a vida cotidiana e eu nunca conseguiria separar de novo. O dinheiro guardado precisa ser intocável. Não porque você não vai precisar, mas porque se você tirar, você quebra o hábito. E é o hábito que constrói, não o valor de cada depósito. Elias havia olhado para o filho. O seu avô tentou guardar a vida toda. Era meeiro. A margem era pequena demais. Eu encontrei um jeito de criar margem mesmo num salário de vigia. 30%. Todo mês. Intocável. E o tempo fez o resto. Hoje, em 2024, a fazenda tem 306 hectares. Todos pagos. Nenhuma dívida. Elias tem 68 anos e vive lá com Dona Cida. Pedro administra a operação. Humberto Figueiredo recomeçou em outro município, com mais cautela, sem financiamento pesado. Estava reconstruindo devagar. E o homem que havia passado 32 anos vigiando o posto de gasolina, que ninguém havia perguntado o que guardava, que ninguém havia imaginado que planejava, havia comprado a fazenda que todos achavam invencível, com dinheiro que havia guardado 30% por vez, todo mês, durante 21 anos. Humberto havia construído em 10 anos com o dinheiro dos outros. Elias havia construído em 21 com dinheiro próprio. Quando o chão havia sumido debaixo de Humberto, Elias havia estado lá, não porque havia esperado pelo fracasso alheio,
mas porque havia se preparado para qualquer oportunidade que aparecesse. A diferença entre os dois não era de inteligência, era de método, e de paciência com o método. Havia uma última dimensão dessa história que Pedro havia descoberto num documento que encontrou numa gaveta do escritório em 2018, durante uma reorganização de papéis. Era um caderno velho, com capa de couro gasta, que havia pertencido ao avô paterno de Elias, o bisavô de Pedro. Dentro, anotações de um meeiro tentando calcular quanto precisaria guardar por ano para comprar um pedaço de terra própria. Os números estavam lá, escritos a lápis, em letra apertada, cálculos de quanto entrava, quanto ia para o dono da terra, quanto sobrava, projeções de quantos anos levaria para ter o suficiente para comprar 30, 50, 80 hectares. O bisavô havia calculado que levaria aproximadamente 40 anos guardando o que conseguia sobrar para comprar 80 hectares. Nunca havia comprado. A margem havia sido pequena demais, os imprevistos haviam sido grandes demais, e os 40 anos nunca haviam chegado. Pedro havia levado o caderno para mostrar ao pai. Elias havia ficado olhando para as anotações do pai e do seu pai por um longo tempo. Ele tentou, havia dito finalmente. Fez os cálculos, só não conseguiu a margem. E o senhor conseguiu. Eu encontrei o jeito de ter margem num salário de vigia. 30%. Intocável. Ele não tinha essa margem como meeiro, mas a intenção era a mesma. O senhor sabia que ele havia tentado? Meu pai contou quando eu era menino, que o avô havia querido terra, havia calculado, havia tentado guardar, não havia conseguido. Elias havia olhado para o caderno. Talvez seja por isso que eu fiz o que fiz. Porque ele tentou e não conseguiu. Eu tentei de um jeito diferente. Pedro havia guardado o caderno. Em certo sentido, o que Elias havia comprado em 2015 não era apenas a fazenda Boa Esperança. Era a conclusão de um plano que havia começado 3 gerações antes, numa letra a lápis em caderno de couro gasto, e que havia finalmente chegado onde havia sempre apontado. Se essa história te fez pensar diferente sobre o que é possível guardar, sobre quanto tempo a paciência pode construir, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que viveram em silêncio e surpreenderam o mundo inteiro. Até a próxima!